acrescentando aí ao que o Valor e o Pedro falaram, acho que o Arthur Jorge, ele já, em todas as coletivas, ele nunca explicou, né? E ele não vai explicar a questão individual. Talvez vai ficar pra gente aí faltando a resposta. O Cauã Moraes acho que sentiu muito um jogo desse, né? Ele não sentiu contra o Boca, que a gente estava num cenário de um jogador a mais, né? Então, e não tô aqui jogando a culpa pro mudança do Cauã Moraes. Acho que o Arthur Jorge tentou ali. Para muitos vai dizer que ele se precipitou colocando o Neisser ali, mas o sinal de recuperação ali, ele não estava sendo dado em hipótese alguma, né? Então, acho que tentou algo diferente ali para ver se viria alguma resposta. Agora, eu achei aqui uma partida vergonhosa do Cruzeiro, sabe? Teve ali o gol de pênalti. Acho que hoje a sorte do Cruzeiro aqui foi que veio um adversário, e mais uma vez, né? O Cruzeiro enfrenta um adversário, enfrenta o Atlético Mineiro no clássico, podendo jogar um problemão para os caras, né? E o Cruzeiro consegue ressuscitar o time do Atlético Mineiro, né? Essa que é a verdade, não tem outra definição para isso. Quando você vem para um cenário que é totalmente favorável, como o próprio Arthur Jorge disse, e com 20 minutos você está tomando 2-0, não tem outro termo para eu usar que não seja vergonha para essa atuação aqui do Cruzeiro. Foi assim, decepcionante, frustrante. Criar expectativa com esse grupo aí já mostrou que não podemos. É outra verdade aqui que depois da Católica eu falei que eu saí daqui baqueado e aí o Cruzeiro dá uma resposta positiva logo na sequência, emenda aí 4 jogos sem perder, mas vem para um clássico hoje quando você pega um time que a preocupação deles era não tomar gol. Se saísse aqui com 0-0 ia estar soltando foguete aí, e o Cruzeiro facilita as coisas. O Cruzeiro é um time muito imaturo, que consegue sair de um jogo com a concentração lá no alto, que foi contra o Boca Juniors, e na partida seguinte, diante de um adversário totalmente fragilizado, que tomou 4 do Flamengo sem o Flamengo fazer força, que perdeu aí no meio de semana a Copa Sul-Americana, com time reserva, com jogador que jogou hoje, que não jogou, e isso aí não interessa também, e vem pra cá todo recuado, e o Cruzeiro consegue levar 2 transições assim, absurdas. Eu nem sei como que surgiu aquele lançamento lá, pro Bernat tá sozinho já no meio de campo, véio. E aquilo ali eram 10 minutos de jogo, velho. Depois vem uma bola dominada pelo Arroio, ele tenta um cruzamento meia altura. O Romero não faz a falta, vem aquele contragolpe e termina com o pênalti. Eu vou discordar de algumas pessoas, eu achei pênalti, tá? Se fosse lance pro Cruzeiro, eu ia estar pau da vida se não fosse marcado. Talvez nem fosse marcado, realmente. Mas é uma entrada ali que o Kaique não precisava dar aquela entrada, né? Ele deu o bote. O pênalti à brasileira, talvez, mas ele facilitou também as coisas. E aí começa aquele Cruzeiro que a gente falou tanto, né? Cruzeiro não abriu mão do seu plano de jogo contra o Boca. Hoje aqui o plano de jogo ele foi para o espaço, numa facilidade absurda. Então, esse Cruzeiro aí, eu não crio nenhuma expectativa a mais até ver quem vai chegar na janela do meio do ano, tá? E não que o que o Samuel pensa é que tem que ser a regra, tô pouco me lixando para isso também, mas esse elenco do Cruzeiro, eles conseguem entregar, na minha opinião, mais um vexame para sua torcida. Hoje aqui era um jogo para confirmar de vez a reação, para ir para a primeira parte da tabela, e o Cruzeiro, que eu falei que foi sorte, que tem um outro zagueiro lá que é um juvenil, se acha muito mais, que com 30 minutos ele deixa o jogo só com 1 a menos pro Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro ficou com 2 a menos e além disso parece que o Bruno Rodrigues teve algum problema. Então, era jogo aqui, além de tudo, que o Cruzeiro ia ser goleado no Mineirão. Então, esse grupo aí, não vou citar nomes aqui porque são vários.
mais uma vez, eles protagonizam um vexame diante do seu torcedor. E vão seguir aí, muito provavelmente, ao longo deste mês de maio, até o que a gente espera é a chegada de reforços de verdade para melhorar bem este elenco do Cruzeiro, porque até agora um terceiro lugar no Brasileiro, uma derrota em final de Sul-Americana, clássicos para você girar a faca e conseguiu quebrar a faca sem estar próximo do adversário. Um título estadual culposo, né? Quando o adversário faz muita força para você vencer, que foi essa conquista do Campeonato Mineiro. E mais um clássico aqui que o Cruzeiro perde de uma forma vergonhosa, na minha opinião. E é o que a gente tem. É começar a remar de novo. Só que o próximo remo, ele já precisa ser na quarta-feira, porque aí uma derrota, ela praticamente vai eliminar o Cruzeiro na Copa Libertadores da América, que o torcedor cantou aqui, né? Vamos, Cruzeiro querido de tradição, Libertadores, ser campeão. Com esse grupo aí, não vai ser fácil não. Primeiro tem que classificar, né? Eu nem vou falar de, tem que buscar reforço no meio do ano. Se bobear, vai chegar lá no meio do ano e esse time nem vai estar classificado na Copa Libertadores da América. Porque, para entregar vexame, a turma não muda de roupa, viu, Léo Campos? Vou falar coletivamente do Cruzeiro, gente. Como é que vocês acham hoje que o Arthur Jorge trabalhou? Qual a influência coletiva do jogo do Cruzeiro? Hoje o Cruzeiro fez muitas mudanças com o jogo em andamento, né? Em determinado momento tinha uma linha de 3 aqui sendo o Kaique, um dos caras, e o resto tudo era meia ofensivo ou atacante, né? Como é que coletivamente o Cruzeiro hoje foi mal para ser derrotado por 3-1? Tem um ponto que eu queria até trazer pro debate aqui, para ouvir o Alê também, você. Um abraço pro Bruninho, meu amigo, Bruno Barcelos, cruzeirense, tá lá em Brasília. Ele me mandou uma mensagem aqui e é interessante uma pontuação dele. Hoje o Fagner, não sei pra você, aliás, pra você sim, você concordou comigo. Pra mim ele foi preservado pra jogar contra a Católica um jogo de Libertadores. Por que não o William? É por cobrança e pressão da torcida que não quer ver mais o William, porque ele tava no banco. O William tá bem? Não tá. Mas ele é mais experiente. Ele é um jogador que poderia ter entregado, eu sei que a minha opinião é impopular, mas é um cara que poderia ter tido menos problemas do que o Cauã teve hoje no jogo. Eu acho que o lado direito do Cruzeiro foi o pior do time no primeiro tempo. Foi onde o Atlético se fez na primeira etapa, não só com o Cauã, mas com o Arroio também. Aliás, o Arroio... Nossa senhora! Erro foi o Arthur Jorge demorou demais para tirar o Arroio hoje. Ele foi expulso porque ele ficou mais tempo no campo do que deveria. Aliás, o Arthur Jorge não tirou o Arroio, né? Ele foi tirado, ele foi expulso. Mas o William, absolutamente preterido, e eu entendo, tem jogado muito mal, mas eu não sei até que ponto talvez o William hoje, ao invés do Cauã, pudesse ter tido menos problema na lateral do Cruzeiro. Pode ser isso que você falou de preservar, porque eu fiz um jogo contra a Católica aqui, que o Cruzeiro saiu derrotado, e ele entrou no jogo. Mal, né? E a primeira bola que ele pegou, a torcida já vaiou. Tinha acabado de entrar. Então, acho que a recuperação do William, eu não desistiria do William não, hein? De jeito nenhum. Mas eu acho que a recuperação dele pode passar por jogos fora de casa, né? Porque aqui ele tem uma rejeição assim que, eu vou te falar, eu não sou comentarista de torcida, mas que eu não concordo. O cara pegou na bola a primeira vez, já ser vaiado, né? E ele entrou mal também, né? Eu acho que houve realmente uma precipitação ali do Cauã Moraes, que não foi bem. Mas eu acho que com relação à orientação, porque ele é um menino muito talentoso, né, de personalidade, mas num clássico desse tamanho, ele tinha que ter, ó que loucura, né, ele tinha que ter pego um pouquinho de Natanael, sabe, toca de lado, fecha o espaço, fica na marcação e aos poucos vai soltando o seu jogo, né. Não, ele trabalhou mais do meio pra frente do que do meio pra trás. Tanto que no lance do primeiro gol, quem toma o tapa na frente do Renan Lodge é o Romero.
O Renan Lodge passa depois do toque que o Bernard deu pra ele, passa que nem a locomotiva, o Romero não consegue pegar e ele faz o cruzamento que acaba resultando no gol. Mas eu acho que um pouquinho mais de informação pro Cauã Moraes, e o William, eu acredito que ele vai tentar se recuperar nos jogos como visitante, viu, Cirilo?